que rufe os tambores, pois iremos anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: o Espírito Santo atuará ilimitadamente, ou seja, sem limites, em quem persiste em resistir à sua voz? Pergunta importante e interessante, hein? Repito a pergunta: o Espírito Santo atuará ilimitadamente em quem persiste em resistir à sua voz? Interessante pergunta. Vamos lá, vamos à parcial da nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é a seguinte: o Espírito Santo atuará ilimitadamente, ou seja, sem limites, em quem persiste em resistir à sua voz? Muita gente participando, viu, ô Natiel? E nós vamos aqui à primeira parcial. 36% estão dizendo que sim, que o Espírito Santo ele atuará sem limites, mesmo em quem persiste em resistir à sua voz. Porém, 64% estão dizendo que não. O Espírito Santo não atuará sem limites em quem persiste em resistir à sua voz. Interessante. E como estamos aí na participação dos nossos internautas no YouTube e no WhatsApp, Natiel? Pastor Júnior por aqui está muito bem, inclusive tem muita gente interagindo conosco. O Lopes está dizendo aqui um bom dia, minha resposta sobre a enquete é não. Esta programação é uma bênção no nosso lar. Muito obrigado a você, Lopes. Esse retorno, né, ou feedback dos nossos internautas é muito importante para que possamos crescer. Estamos aqui nos aprimorando todos os dias, contamos com uma equipe técnica de ponta, com um diretor que eu vou falar para você, hein, tira o chapéu. Ele tem um defeito, viu? Só um, mas a gente não pode falar, né, pastor? A gente vai mudar esse defeito. Vamos orar, o Senhor nosso Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Está começando já, está começando. Olha, o Natan Jaz, o Natan Jaz está dizendo aqui: a paz do Senhor, também ao pastor Daniel Rufino, ele já foi o meu pastor. Amém. Então, olha, que bênção, irmão Natan. Que bom que você lembra desse seu pastor abençoado, que também é amigo do nosso querido amigão, pastor, hein? Amigão do pastor Júnior Rubio. Conhece os filhos dele. Claro, viu? E com o conselho que ele lhe deu, com certeza. Não é só esse não, ele me aconselhou muito. Quando eu fui dirigir o Serraria, eu era molecão ainda. É mais velho que o senhor? Vixe, ele tem idade, acho que é mais velho que meu pai. Meu Deus. É um homem de Deus, de muita Glória experiência, a Deus. Um homem exemplar. E eu, quando fui dirigir o Serraria, eu era muito jovem, molecão, acabado de casar, 23 anos, ele me aconselhava: não é assim, é assim. Aprendi muito com o pastor Daniel, agradeço muito. Louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida dele. Quero conhecê-lo, então. Pô, gente. Olha, o Natan continua comentando aqui: vamos fazer essa missão compartilhando a programação. Obrigado, Natan. Está interagindo bastante no programa Voz da Libertação de hoje. Vamos aqui a Marta Mendes está dizendo aqui: paz do Senhor Jesus, pastor Júlio. Vamos receber esse paz do Senhor também, irmã Marta. Deixa com a gente também. Ela saudou só o Júlio. Só o pastor Júlio, não, por favor. Irmã Marta. Olha, assistindo no meu trabalho. É uma bênção esse programa. Amém, irmã Marta, que bênção. Aí tem uma mensagem especial aqui, pastor. Da Naide Bertunes, que diz: eu vou alterar aqui, manda um alô, um abraço para Dona Maria, ela ama vocês. Beijo, ela mandou um beijo, mandamos um beijo. Então manda aí, pastor Júnior. Um abraço, um beijo, a nossa saudação, recebe a irmã Maria, Dona Maria. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora grandemente. Que maravilha. Clarice Pereira, a paz do Senhor Jesus. Pastor, ela mora em Centenário do Sul, Paraná, e sou ouvinte, ou seja, acompanha o programa Voz da Libertação e é uma bênção. Muito obrigado, com certeza lá no Paraná tá frio, hein, pastor Júlio? Paranazão. Tá frio, pastor Júlio? Você tem informações? Frio. Tá frio, né? Sim, sempre o Paraná é 4 graus a menos que São Paulo, pelo menos. Que maravilha. Agora a última mensagem aqui, Virgília Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou modular a voz aqui. Um excelente dia para todos. Bom dia. Amém. Muito obrigado. Eu só vim ver na série e falar: bom dia, nação, Deus e amor. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Que maravilha. Tá Já pegou. Tem mensagem no WhatsApp também? Tem mensagem Vamos no WhatsApp? ler, claro. Os nossos internautas sempre participam. A Rosângela diz: peço oração para a minha saúde. Rosângela Rodrigues, estou com um negócio de síndrome do pânico, medo de tudo. Pastor Júnior, é um mal do século XXI, mas o poder de Deus
faz com que esse mal seja dissipado. E muito obrigado, irmã Rosângela, por compartilhar conosco aqui essa dificuldade. Vamos orar com você e por você. Lembrando que 12 horas, depois desse programa aqui, teremos a oração do meio-dia e você também é convidado a participar conosco. Mais mensagens aqui no WhatsApp da Ângela. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Ângela Maria, de Sarutaiá. Peço oração. Sarutaiá. Sarutaiá, glória a Deus. Uma linda cidade, inclusive, que nós temos sede nossa lá da Fundação. Temos uma unidade maravilhosa da Fundação Reviver. Também pede orações em favor da família e pela filha, a Raíssa, que está afastada da presença do Senhor Jesus. Vamos orar sim, é muito importante, principalmente você, irmã Ângela, mandando aí essa mensagem, mostrando que se importa com a sua filha, principalmente de estar na presença de Deus. Rufe os tambores para que possamos anunciar o resultado final da nossa enquete. Ele não gosta, o Juvelino, ele não gosta que chama de tio do Deivão, por isso que eu fico chamando. Enquanto ele achar ruim, eu vou chamar. Vamos lá. O resultado final foi esse: 32% dos que participaram disseram que sim e 68% disseram que não. A opinião de todos é importante, agradecemos a todos por estarem participando. Porém, mais importante do que qualquer coisa, presbítero Júlio, é o que a Bíblia diz. Portanto, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? A Bíblia diz que não. O Espírito Santo, ele não agirá, não atuará ilimitadamente se a pessoa decide resistir à sua voz. E nada melhor do que começarmos em Gênesis, o livro da criação, onde temos uma evidência clara para essa resposta. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele, se referindo ao homem, é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui nós estamos em um período recente à queda do homem. E nos parece que aqui já havia uma atuação do Espírito Santo para trazer o homem de volta a Deus. Até que o Senhor chegou à seguinte decisão, de que iria agir através do dilúvio e destruir uma parte da humanidade, livrando apenas o justo Noé e a sua família. É nesse contexto que lemos Gênesis 6, verso 3. O meu espírito não agirá ilimitadamente com o homem que decide pecar. Estou parafraseando as palavras de Gênesis. Então, logo no início, percebemos que havia sim uma ação do Espírito Santo para trazer o homem a Deus, mas que não seria ilimitada, já que o homem decidia permanecer no pecado. Isaías, capítulo 63, verso 10, diz assim: mas eles, falando do povo de Israel no deserto, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui está dizendo que Deus mudou o seu parecer com Israel, porque eles se rebelaram contra o Espírito Santo. Mais uma vez, vemos uma interrupção no favor divino ou na atuação do Espírito Santo por conta da resistência do coração humano. E diga-se de passagem que é pela responsabilidade do homem essa dureza de coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui Estevão, em sua pregação emblemática, histórica, ele está falando que aquelas pessoas de sua própria geração agiam resistindo ao Espírito Santo semelhantemente ao que havia sido feito pelos seus pais antigamente, os quais o profeta Isaías também os advertiu. Mais uma vez, vemos a dureza do coração, a persistência em resistir ao Espírito Santo sendo demonstrada como um fator que impedirá ou chegará a um tempo em que limitará a ação
do Espírito Santo. E por fim, temos uma orientação importante do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não extingais o Espírito. Irmão, mas qual é a ligação desse texto com o que estamos falando? Ora, se Paulo está advertindo a eu não extinguir o Espírito, ou seja, não eliminá-lo da minha vida, é porque há algumas coisas que eu tenho responsabilidade para manter a comunhão e a ação do Espírito Santo na minha vida. Senão eu não receberia esta advertência, essa orientação. E uma delas é justamente o que nós estamos tratando. Não resistir à voz do Espírito Santo. Que possamos hoje ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, atender ao seu chamado e pedir ao Senhor que nos livre de termos o nosso coração endurecido. Oxalá que sempre ouçamos a sua voz.